Português. Ideias feitas com o Alberto Gonçalves têm de ser as eleições. Alberto, queres olhar para o principal erro da estratégia do PSD? Olá. Olá, Vanessa. Sim, o PSD ganhou, quer dizer, em princípio terá ganho as eleições, como o seu líder reconheceu ontem e como o líder adversário também reconheceu, de alguma maneira, mas é que ainda nem é certo que o PSD tenha ganho as eleições, mas adiante, provavelmente ganhou. Agora, só esta dúvida é suficiente para se perceber que, como dizia por acaso há pouco o Diogo Pacheco de Amorim, do Chega, que a vitória esteve muito longe de ser expressiva. É uma vitória absolutamente escassa, e escassa face às circunstâncias, sobretudo face às circunstâncias. Ou seja, o PS vem de uma governação absolutamente desastrosa, que levou a uma demissão vergonhosa do Dr. António Costa, vergonhosa pelas circunstâncias também, e que teve uma campanha eleitoral, o PS, às mãos, com o rosto de Pedro Nuno Santos, que também foi pouco menos que desastrosa. Ele foi um mau candidato do PS, mesmo do ponto de vista socialista, suponho. E como se eu pelos resultados, não é apenas uma suposição minha, foi um mau candidato. Face a isso, o PSD tinha obrigação, ou esperava-se que tivesse uma votação maior, substancialmente maior. Ninguém acreditava, acho eu, na maioria absoluta do PSD, nem sequer no PSD com a IEL, mas pelo menos uma votação que permitisse perceber ontem às 8h30 da noite que tinha ganho, ou até logo às 8. E como estamos a ver, ainda não se percebeu isso, ainda nem sequer isso se apurou. Porquê é que isso aconteceu? Aconteceu justamente porque há uns anos, há 3, 4 anos, o PS, aproveitando a subida do Chega e cavalgando a onda do Chega, aproveitou o Chega para fazer uma espécie de cativação de votos à direita, enquanto o Dr. Costa, poucos anos depois do Dr. Costa ter derrubado o tal muro que abria a democracia à extrema-esquerda, a toda a sorte de partidos totalitários, o Dr. António Costa, sobretudo ele, julgo eu, teve a habilidade, a inteligência política de criar uma espécie de gueto à direita em que ninguém podia tocar. E esse gueto era o Chega, e não só o Chega, como os eleitores do Chega, que há 2 anos já foram bastantes e agora foram mesmo muitos, não é? Foi 1 milhão e tal, 1.100.000, salvo erro, cerca disso, de pessoas que votaram no Chega. Votaram no Chega porquê? Porque o PSD resolveu acatar essa imposição que o PS decretou. O PS, com os comentadores que servem o PS nas televisões de forma assumida, com os comentadores que servem o PS nas televisões de forma não assumida, aquela dita direita fofinha que assina manifestos, a pedir demarcação face ao Chega, a dizer que direita radical nunca, embora eles próprios se misturem até pessoalmente, intimamente, com pessoas da esquerda radical, sem problema nenhum, mas a direita radical é que não. E o PSD, eles estão toda a gente tem o direito de fazer isto tudo. Agora, o PSD é que não devia ter a falta de juízo de cair nesta esparrela. E o PSD caiu nesta esparrela. O Dr. Montenegro caiu nisto. A certa altura da campanha apareceu lá o Pedro Passos Coelho a tentar salvar isto, a dizer que a lembrar a questão, por exemplo, da imigração, que era uma espécie de forma subtil do Pedro Passos Coelho dizer ao PSD, atenção que vocês estão-se a esquecer aqui de uma parte, de alguns dos temas que é importante debater e que as pessoas querem ver debatidas. Isto não tem nada a ver, Vanessa, com coligações com o Chega, com pré-acordos com o Chega, com pós-acordos com o Chega, não tem nada a ver com isso. Trata-se de perceber porque é que aquelas pessoas votam no Chega e não votam no PSD. Ou noutros partidos, também é o caso. Mas sobretudo, o PSD está muito limitado pelo crescimento do Chega. Com certeza que isto afeta sobretudo o PSD. E afeta porque o PSD preferiu andar estes últimos anos a fazer oposição ao Chega, ou a demarcar-se do Chega, com todos os escrúpulos que a esquerda impôs, que o PS impôs, em vez de se demarcar do PS, em vez de dizer às pessoas, de lembrar aos portugueses, de repetir aos portugueses que estava com eles na rejeição da governação socialista. O PSD não quis fazer isso, por algum motivo, ou fez isso de forma muito branda, muito suave e muito pouco convincente. O Chega fez isso com muitos erros pelo meio. O Chega até tem, já referi aqui várias vezes, uma política económica mais socialista que outra coisa, mas, apesar de tudo, o Chega fez oposição, coisa que o PSD não fez. Para um eleitor que preferia votar em quem faz oposição ao Partido Socialista, em vez de quem está ali até colocar a hipótese, eventualmente, se isso viesse à baila de um bloco central, se o Partido Socialista não estivesse tão radicalizado, eu tenho a certeza que o PSD veria com bons olhos até a hipótese de um bloco central, e mesmo com este PS radicalizado, não sei.
para esse, um eleitor, muitos eleitores não se reviram nessa perspectiva. E então votam em quem lhes pareceu, com alguma razão, às vezes sem ela, fazer oposição. Quem a fez? De facto, e quem lembrava a questão da imigração, que não é uma questão necessariamente de xenofobia ou de racismo, é uma questão que todos os países debatem. Quem lembrava a questão da corrupção, que infelizmente em Portugal é o que é, quem lembrava essas coisas todas, não foi o PSD, foi o Chega. E por isso as pessoas votaram massivamente no Chega e votaram comparativamente ou para o que se estava à espera, ou para o que se podia alguns esperar, muito pouco no PSD. Apesar de tudo, o PSD ganhou e, apesar de tudo, a direita ganhou de uma forma, não digo inédita, porque já houve, pelo menos em 91, acho que teve o PSD e o CDS juntos tinham uma percentagem um bocadinho maior, mas esteve lá perto desta vez, ou seja, a direita tem de incluir o Chega, não é incluir o Chega no governo ou isso, tem de incluir o Chega, faz parte, é o espaço não socialista, poucas vezes foi tão grande na Assembleia da República. E isso, para quem não gosta do espaço socialista, é uma boa notícia. E com esta nota de otimismo, embora não perceba nada, não faça a mínima ideia do que vem aí, em termos de arranjos, é com esta nota de otimismo que termino o Ideias Feitas de hoje. Vamos ver amanhã. Há muita incerteza no ar ainda, e a pergunta que fazes, Alberto, é esta: o PSD vai continuar a ouvir os comentadores, entre aspas, é o título do Ideias Feitas de hoje, e amanhã nova crónica, Alberto. Até lá. Até amanhã, Vanessa. O Ideias Feitas conta com o apoio do Azeite Talismã.